Alô, alô galera! Neste vídeo nós vamos falar das coordenadas do vértice de uma parábola. Sabe aquela história, aquele probleminha que você encontra? Encontre um lucro máximo da empresa, ou então encontre a produção mínima. Essa história toda tem a ver com as coordenadas do vértice de uma parábola. E aí, nós vamos trabalhar este conteúdo que está dentro do conteúdo de função quadrática, função do segundo grau. Então vem comigo. Coordenadas do vértice. Aquela historiazinha, como eu te falei, de máximo ou mínimo. Por que máximo ou mínimo? Uma coisa que você precisa compreender é que quando a gente fala de uma função do segundo grau, no caso uma função quadrática, né? O gráfico de uma função quadrática sempre, eu falei sempre, o gráfico de uma função quadrática sempre vai ser uma parábola. Ou seja, sempre vai ter esse formato aqui, ó. Vai ter este formato de parábola. Só que esta parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima, que é este caso, ou ela pode ter a concavidade voltada para baixo. Professor, o que é concavidade? Concavidade nada mais é do que a abertura da parábola. Então, concavidade é a abertura. Se a abertura está para baixo, eu digo que eu tenho a concavidade voltada para baixo. Se a abertura, está para cima, eu tenho a concavidade voltada para cima. A gente vai trabalhar sobre isso com mais detalhes mais lá na frente. Mas o que eu quero focar aqui? Eu quero focar justamente não na abertura. Eu quero focar no ponto de inflexão. Naquele momento em que a parábola para de crescer e começa a decrescer. Ou quando ela para de decrescer e começa a crescer. Este ponto de inflexão nós chamamos de vértice. Ou seja, o vértice de uma parábola é este ponto bem aqui, ó. Pode ser, nesse caso, um valor máximo ou pode ser, neste caso, um valor mínimo. Como assim, professor? Veja que, nesse caso, o valor máximo, o maior valor que eu tenho nesta parábola, está bem aqui, ó. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de máximo. Ok? E nesse caso nós temos na parábola, no vértice, nós temos o que nós chamamos de mínimo. Ou seja, uma função do segundo grau, ela vai ter um valor máximo quando a parábola estiver para baixo. Uma função vai ter um valor mínimo quando a parábola estiver para cima. Não esquece disso. E quando é que isso acontece? Uma dica. Acontece toda vez que na função do segundo grau você tiver, por exemplo, ela voltada para baixo, quando A for menor do que 0. E ela para cima, quando A for maior do que 0. Calma. Confundiu? Preste atenção. Tu tens que lembrar que uma função do segundo grau, ela tem este formato, ó. ax² mais bx mais c. Toda vez, eu falei toda vez, que esse azinho for positivo, você tem a parábola para cima. A parábola está feliz. Agora, toda vez que você tiver esse azinho negativo, a parábola vai estar para baixo. Ela vai estar tristinha. Muito bem. Então, você tem aqui dois casos gerais, né? De parábolas de função do segundo grau. Uma quando ela está para baixo e uma quando ela está para cima. Não esquece, se ela estiver para baixo, você tem um valor máximo. Se ela estiver para cima, você tem um valor mínimo. E mais, se o vértice, ele é um ponto, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro, ó. Se o vértice, ele é um ponto, ele possui duas coordenadas. Ele possui, acompanha comigo,
ele possui um valor para x e ele possui um valor para y. Da mesma forma aqui, ele vai ter um valor para x e ele vai ter um valor para y. O vértice a gente costuma representar pela letra V. Significa dizer, então, que se aqui é o vértice, eu vou ter um x para o vértice, que eu vou representar por xv, e eu vou ter um y para o vértice, que eu vou representar de yv. Tanto num caso com a parábola voltada para cima, quanto para baixo. Aqui eu tenho um x do vértice, e aqui eu vou ter um y do vértice. E aí vem o ponto crucial da nossa videoaula. Como é que você acha esses valores? Como é que você acha este valor do x do vértice e este valor do y do vértice? É muito simples. Basta você aplicar essas duas formulazinhas. Para você achar o x do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a. Novamente, menos b sobre 2a. Note que o b e o a são números que aparecem na tua parábola. Olha esse exemplo bem aqui, ó. A gente vai trabalhar daqui a pouco. E para você trabalhar com o y do vértice, para você achar o y do vértice, é outra formulazinha. Menos delta sobre 4a. Lembra do delta? Lá da fórmula de Bhaskara, que você calcula b ao quadrado menos 4ac? Justamente esse. Então você calcula o delta, substitui aqui e você acha o y no vértice. É muito fácil, muito fácil. Novamente, para você achar o x do vértice, menos b sobre 2a, e aí você tem que memorizar isso. E para você achar o y no vértice, você tem a seguinte formulazinha, menos delta sobre 4a. Chega de enrolação, bora ver como é que funciona isso na prática. Vem comigo. Exemplo. Neste exemplo, nós temos, para a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Determine, concentra. Na letra A, eu quero que você diga para mim qual é o valor mínimo da função. Qual é o valor mínimo de f? Pessoal, concentra. Toda vez que a questão falar em máximo ou mínimo, note. Máximo ou mínimo. Ah, qual é o valor máximo? Qual é o valor mínimo? Ele está querendo que você calcule o y do vértice. Sempre. Por quê? Olha, aqui você tem o valor máximo no y. Veja, o y aqui vai crescendo até que ele atinge um valor máximo. Veja, aqui o y é um valor, aqui é outro, aqui é outro. No vértice, a gente atinge o valor máximo para y. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um valor para y que aqui vai diminuindo, ó. O y está diminuindo até eu achar um valor mínimo. Então não esquece. Se ele for bem direto e te pedir qual é o valor máximo ou qual é o valor mínimo da função, você vai sempre calcular o y do vértice. Não esquece. E a gente sabe que para a gente calcular o y do vértice, existe uma formulazinha que está aqui do lado, ó. Menos delta sobre 4a. A primeira coisa que eu tenho que fazer, o que que é? Calcular o delta. Bora lá então. Calculando o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esta formulazinha vem lá da fórmula de Bhaskara, que nós trabalhamos na nossa videoaula anterior. E aí você tem, veja, delta igual. O bzinho olha para a função, veja que o b vale menos 4, então fica menos 4 ao quadrado, menos 4, vezes o a, note que o azinho vale 1, existe o número 1 escondido aqui, vezes o c, que vale 3. E o delta vai ser menos 4 ao quadrado, você sabe que é 16, 4 vezes 1 vezes 3, você sabe que dá 12. E aí você tem o delta igual 16 menos 12, 4. Pronto! Professor, é só isso? Quase. Agora eu vou substituir isso aqui na fórmula do y do vértice. Olha, você vai ter então
O y do vértice vai ser menos o delta deu 4, dividido por 4 vezes, olha a fórmula, o azinho que vale 1. E aí você vai ter o y do vértice igual a menos 4, dividido 4 vezes 1 é 4. E aí você tem menos 4 dividido por 4, você vai achar para y do vértice um valor igual a menos 1. Pronto. É somente isso. Significa dizer que para esta função, note, para esta função, o menor valor dessa função vai ser menos 1. Por quê? Veja, note que o azinho vale 1, correto? Esse 1, ele é positivo ou negativo? Se você respondeu positivo, você acertou. Veja, se esse 1 está positivo, o a é maior do que 0. Eu tenho este formato de parábola, logo eu vou ter um valor mínimo. Ou seja, nesta função que vai ter mais ou menos este formato, o menor valor que a função vai assumir é o valor menos 1. Ok? E agora, no item B. No item B, eu peço o valor de x para obtermos o mínimo. Como assim, professor? Note, aqui eu tenho o valor mínimo, certo? Existe um determinado valor para x que me dá esse mínimo. Qual é o valor de x que me dá esse mínimo? Percebe que no item anterior eu queria o valor mínimo direto da função. Eu queria o y do vértice. Como agora eu quero o valor de x para obter o mínimo, eu quero o x do vértice. Percebe a diferença, né? Então aqui eu estou querendo o x do vértice. E aí é mais fácil ainda, veja. Para a gente calcular o x do vértice, a formulazinha você sabe, menos b sobre 2a. É só substituir o b e o a que tu já tens na função. Então, menos o b. O b na função é menos 4. Então, substitua menos 4 dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a, que vale 1. Pronto. E aí nós vamos ter o x do vértice igual. Menos com menos é mais, fica 4 positivo. 2 vezes 1 é 2. E aí nós temos 4 dividido por 2, 2. Portanto, o nosso x do vértice é igual a 2. Então, não esqueça, toda vez que a tua função tiver um a positivo, com cavidade voltada para cima, você tem um mínimo. Se esse 1 fosse negativo, com cavidade voltada para baixo, você não teria mais mínimo, você passa a ter um valor máximo. E tanto para você achar o valor mínimo ou o valor máximo, você faz uso dessas duas formulazinhas que você precisa memorizar. O x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Se você compreendeu, se você gostou dessa videoaula, não esqueça de ficar inscrito para que você possa estar recebendo a continuação das nossas gravações. Te espero no próximo vídeo e um abraço.